Olá, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu tô meio tensa que há uns 20 minutos atrás teve um buzinaço aqui na frente, uma mulher gritando para chamar a polícia. Já liguei o alarme, já fiquei louca aqui. Gente, que tempos, né? Estamos vivendo. Pandemia, assaltos, ciclones, nuvens de gafanhoto no sul do Brasil. Enfim, mas o vídeo não é sobre isso, certo? Vamos fingir que está tudo bem e continuar criando personagens. O vídeo é sobre construção de personagens. Estamos hoje no dia de aspectos do texto. Então, eu vim falar sobre uma coisa chamada construção cruzada de personagem. O que acontece? Na construção normal de personagem, sobretudo os escritores iniciantes, o que eles fazem? Colocam ali as características do personagem e vão trabalhar em cima disso, mas muitas vezes até entregando os estados de espírito desse personagem, por exemplo. Então, novamente, Juliana, né, que é o meu grande exemplo. Juliana estava triste. E aí fica só focado em colocar o estado daquele personagem, o livro inteiro, que por vezes deixa o livro bastante monótono. É o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é que o personagem não existe sozinho. Mesmo quando ele está, por exemplo, num fluxo de consciência ou num solilóquio em primeira pessoa, ele está sempre em relação a, nem que seja em relação ao próprio pensamento. De maneira geral, além dessa possibilidade, a gente tem o personagem em relação ao cenário e o personagem em relação ao outro personagem. Logo, quando você coloca dois personagens para conviverem numa cena do seu livro, por exemplo, não é apenas a questão do enredo, da história, do que vai acontecer em si que está em jogo. O que está em jogo é a construção dos personagens de maneira cruzada. Ou seja, a própria relação, o relacionamento, a maneira como eles respondem um ao outro ou a determinada situação vai fornecer ao leitor, quando o escritor é competente para fazer isso, logicamente, insumos, vai fornecer material para que o próprio leitor chegue sozinho à conclusão acerca daqueles personagens. Quem faz isso muito bem é uma autora norte-americana chamada Lúcia Berlin. Já vou deixar o convite porque eu estou sorteando um livro dela no meu Instagram, tá aqui embaixo, que é O Manual da Faxineira. É um livro caro, um livro que está esgotando, então quem quiser participar do sorteio, vai ser até o dia 8 de setembro, né? Vai ter uma live. Eu, Leniane Prata, a gente vai sortear juntas, porque por acaso a gente vai fazer uma aula avulsa sobre a Lúcia Berlin. E aí o sorteio do curso não tem nada a ver com isso. Não precisa marcar amigo, porque eu não quero ninguém marcando o Zezinho das Couves, que eu dei a literatura só por marcar. Então é só ir lá, curtir, enfim, tem lá as regrinhas lá num post com a capa do livro no meu Instagram, tá? Agora, voltando ao nosso tema, tem um conto da Lúcia Berlin chamado Mamãe, em que ela constrói três personagens ao mesmo tempo. Se trata de uma mãe, duas filhas, essas duas filhas estão falando com a mãe, estão falando sobre a mãe, e a Lúcia Berlin é uma autora tão refinada que ela vai utilizar pontuação, inclusive, para colocar em contradição as versões sobre essa mãe. Você se aproveitar do outro personagem para fazer essa construção cruzada é fundamental porque você sai daquela obviedade de falar tudo sobre o seu personagem, de entregar tudo sobre o seu personagem. Vou dar um exemplozinho que eu costumo dar no meu curso, que é o seguinte. Tem um livro meu que está na gaveta, que tem uma parte lá que a personagem fala: minha irmã sempre teve inveja de mim, ou algo do gênero, em palavras melhores que essa, tá? Ou essas, talvez, agora não estou me lembrando, mas o exemplo é esse. Minha irmã sempre teve inveja de mim. Narrador em primeira pessoa falando. Conforme aquele capítulo vai se desenvolvendo, pelas situações, você percebe que, na verdade, a irmã invejosa é ela, não é a irmã. Ou seja, na ideia que aquela mulher, que essa personagem faz da irmã e vai colocar ali num fluxo de consciência, vai colocar ali contando questões, e nas próprias cenas que eu desenvolvi depois, a gente vai estar construindo tanto ela, que é a personagem principal, mas veja bem, contradizendo até o que ela mesma disse sobre ela. Então, assim, as possibilidades na literatura, elas vão muito além da entrega de estado.
Quando você aproveita os relacionamentos, as relações, em situações específicas, na imagem que os personagens fazem dos outros personagens, nos preconceitos, nos julgamentos, nas expectativas, tudo isso que eu estou falando para vocês são ferramentas que não se encerram em si. Quando eu coloco a informação, minha irmã sempre teve inveja de mim, não é necessariamente para o leitor comprar essa informação não vale só pelo que ela passa. Essa informação, na verdade, revela por trás que essa personagem, na verdade, é uma grande invejosa. Eu acho que o livro ele sobe um degrau quando você entende que você não precisa usar de maneira literal ou de maneira óbvia a construção do seu personagem. Quando você entende que tudo ao redor do seu personagem serve para construí-lo, outros personagens secundários, o cenário, inclusive o cenário ajuda a construir personagem, o personagem também ajuda a construir o cenário em alguns casos. Por quê? Porque o personagem está se movendo pelo cenário. Então, dependendo da sua narração, esse personagem pode ser, inclusive, uma espécie de câmera para esse cenário. E aquilo que esse personagem observa nesse cenário, preste atenção, diz muito sobre o próprio personagem. Aquilo que a gente observa, aquilo que a gente edita, aquilo que prende o nosso olhar, na verdade, nos conta de alguma forma. Tem uma frase bobona que eu ouço há muito tempo, desde a infância, que serve para a vida e para a literatura, que é a seguinte: quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Gente, se vocês usarem essa frase na vida de vocês e na construção de personagens, vocês vão economizar tanta dor de cabeça. De verdade. Então, essa é a dica do Aspectos do Texto de hoje. Se vocês puderem, vão realmente lá no Instagram, mas só quem quiser muito o livro Manual da Faxineira, tá, gente? Porque é um livro que a gente quer muito que ganhe alguém que está afim de ler, de mergulhar na Berlim. Ela tem contos, assim, maravilhosos. Tem outro conto que eu gosto muito, que é o Carmen, que inclusive eu abordo um pouco no meu curso. Tem 2 personagens lá, a Mona e o Noodles. E de maneira muito sutil e brilhante, a Berlim consegue, na relação daquele casal, mostrar o lado de concessão daquela mulher, o lado de permissividade daquela mulher, o lado de malandragem daquele homem, mas ela não faz isso de maneira direta. Ela coloca os dois em relação e, a partir da relação, o leitor, né, consegue depreender tanta coisa e aí fica uma literatura mais refinada. Então fica a dica, na quinta-feira a gente volta aqui para falar de carreira do escritor. Eu também vou convidar vocês, se vocês quiserem, para ouvirem o último episódio do podcast Literário, o episódio 26. É sobre literatura e porvir. Está linkado aqui na minha lista do YouTube, tem todos os episódios do Literai, que é o podcast que eu apresento com Paulo Salvetti. E eu estou convidando especificamente para esse episódio porque tem nele o meu escritor vivo preferido, que é o Vicente Francescin, que é um super escritor. Então, se vocês quiserem ter um teto preto, uma perspectiva ampliada sobre o tempo, fica esse convite também. E a gente se vê na quinta-feira.